Fala pessoal, aqui é o Augusto e nesse vídeo eu vou mostrar pra você 5 dicas que vão acelerar bastante o seu workflow dentro do Blender, tá bom? Essas dicas são baseadas nas dúvidas dos meus alunos no curso de Blender para Arquitetura e Interiores, o qual você pode checar o link na descrição, beleza? Então se inscreve aqui no canal e vamos direto para as dicas. A primeira dica que eu vou trazer para vocês é uma dica sobre operações booleanas. Para fazer aberturas de portas e janelas no Blender, geralmente é muito fácil. Você pode criar dois objetos, que representem os tamanhos das suas portas e janelas e fazer com que esses objetos sejam projetados aí na tua malha, ok? Então, primeiramente, o que eu vou fazer é pegar esses dois objetos aqui e mudar as opções deles. Vou fazer com que eles passem da opção de sólidos para que eles fiquem na opção Wired. Para isso a gente vem aqui em Object, Viewport Display, vem aqui em Texture, vem aqui nessa opção Display As, clica, tira de Texture e coloca em Wire. Dessa forma, o nosso objeto ele vai ser visto como wires, como fiozinhos, e ele vai ficar transparente na tua cena. A mesma propriedade você pode colocar para todos, tá? Colocando em Wire. Dessa forma, ele vai ficar dessa maneira. Então você vem na sua parede, vem aqui na aba Modifiers, clica aqui em Add Modifier e você vai adicionar um modifier de Boolean. Você então clica no conta-gotas e seleciona o objeto que você quer que faça a sua operação booleana, ok? Porém, geralmente, o Blender ele comete um pequeno problema, que quando o seu objeto está perfeitamente alinhado com a parte inferior, as duas partes inferiores estão perfeitamente alinhadas, ele não processa o Boolean corretamente, ficando com essa forma aqui. Então, para consertar isso, basta você entrar, pegar o seu objeto e mover ele, que você vai ver que ele vai ficar normal. Então, o que a gente faz, para a gente poder ter um senso, é a gente pegar aqui a parte inferior do nosso objeto e descê-la um pouquinho. Dessa forma, ela vai ficando correta. Caso você tenha toque com medidas, quanto eu, geralmente eu aperto a tecla G para poder mover, Z para travar no eixo Z, e digito aqui 10, que corresponde a 10 centímetros. Ele vai subir, mas se eu quero que ele desça, eu apenas aperto a tecla menos e ele vai para baixo. Assim eu sei que a minha porta está 10 centímetros abaixo do nível correto, tá bom? Você tem que ficar atento ao Modifier Stack. Se você quiser, você pode ter portas e janelas separadas, Ou seja, você pode vir aqui no seu Modifier, tá? Clicar aqui em Copy, que ele vai criar um novo Modifier aqui embaixo. Você pode deletar o seu cubo daqui e adicionar aqui a sua abertura de janela. Assim você vai ter portas e janelas. Portas e janelas em diferentes modifiers. Só que eu não gosto de fazer isso para cada objeto, porque senão eu acabo tendo um stack de modifiers gigantescos. Então, o que eu faço é pegar portas e janelas, selecionar ambos e dar o atalho Ctrl J. Dessa forma, portas e janelas serão apenas um objeto, e isso vai fazer com que o meu modifier stack tenha apenas um grande objeto, que é o objeto de portas e janelas, fazendo as aberturas para mim. Depois, basta eu colocar esses objetos em uma coleção adequada, ou seja, aperta a tecla M, Create New Collection, chamar isso aqui de Booleans, clicar em OK, vir aqui na minha coleção Booleans e ocultar ela tanto do meu render quanto da minha viewport. Dessa forma, as minhas aberturas de portas e janelas estão feitas de forma adequada. Uma outra dica que eu quero trazer para vocês é sobre a direção das faces. No Blender, os objetos eles têm faces e essas faces têm a frente e atrás, certo? Tem frente e verso. Eu vou selecionar esse meu cubo aqui, apertar Shift S e colocar aqui Cursor to Selected. Dessa forma, o meu cursor vai ficar no centro do meu cubo. Agora eu vou adicionar um plane para que a gente possa, e eu vou mover esse plane para a lateral do meu cubo para que a gente possa exemplificar do que eu estou falando, ok? Como vocês podem ver, eu tenho aqui o meu cubo e o meu plano. Se eu vier aqui em cima em Overlays e clicar aqui na Overlay de Face Orientation, nós vamos ver que os nossos objetos estão todos azuis. Isso significa que a face que está visível é a face frontal, que é a face mais importante do nosso objeto. E atrás, a face traseira, é a face que está marcada em vermelha. Como você pode ver, esse meu cubo aqui está com todas as faces invertidas. E para desinverter isso, o que nós devemos fazer é entrar no modo de edição, selecionar todo o nosso objeto com a tecla A e apertar o atalho Shift N, que é o atalho para fazer os normals consistentes, tá? Você pode até clicar nesse botãozinho aqui, que você vai ver que ele inverte os normals para a gente, ok? O mesmo vale para qualquer objeto, Você pode apertar Shift N, ele vai abrir esse menuzinho aqui, e a gente pode clicar aqui nesse botãozinho para inverter, tá vendo?
Se você vê alguma coisa estranha acontecendo no seu objeto, né? Por exemplo, você tentar aplicar um modifier, esse modifier ir para o lado errado, por exemplo, né? Tipo, ele agir de forma oposta ao que você esperava, geralmente é porque as faces estão invertidas. Então, de tempos em tempos, liga aqui o overlay de Face Orientation, tá? Para verificar se a direção da face do teu objeto está para fora e não para dentro. Uma outra dica muito importante é sobre a origem. A origem do seu objeto importa muito no seu projeto, tá? Observe este cubo aqui, que nós utilizaremos como referência primeiramente. Lá no meio dele, você vai ver que ele tem esse pontinho laranja. E esse pontinho é a origem dele. O que a origem significa? Esse é o ponto 00 do nosso cubo. De forma que todas as operações que forem feitas neles serão feitas a partir dessa origem. Por exemplo, se eu apertar a tecla R para rotacionar, a minha rotação vai seguir o meu eixo de origem. Tanto que ele mostra esse pontilhado, né, exatamente para exemplificar isso. Ou seja, se eu apertar para rotacionar, ele vai rotacionar, né, por exemplo, marcando X, Y e Z para mostrar os eixos, né, ele vai rotacionar sempre na origem. Para modificar a posição da sua origem, você entra no modo de edição, por exemplo, né, e nós vamos escolher aonde a nossa origem vai ficar. Eu quero que a minha origem esteja na parte inferior do meu objeto. Então, vou selecionar essa face inferior, apertar Shift S, Cursor to Selected, assim o meu cursor vai para a parte de baixo do meu objeto. Vou sair do modo de edição e agora eu venho aqui na aba Object. Aqui em Object eu vou procurar Set Origin e aqui em Set Origin eu vou colocar aqui em Origem para cursor 3D. Dessa forma a minha origem vai para o cursor 3D, né? Agora as minhas operações vão ser feitas todas em relação à posição da minha origem, tá vendo? O que é muito bom, né, para eu poder fazer o controle do meu objeto. Uma dica muito legal que você pode estar utilizando aí no seu Blender é você estar utilizando uma tecla certa para poder fazer, né, dar o zoom nos seus objetos. Para dar zoom nos objetos, você pode usar tanto a bolinha do mouse, né, o botão do meio do mouse rodando para frente e para trás, quanto você pode segurar Ctrl e clicar e segurar com o botão do meio do mouse para dar um zoom, né, mais controlado, tá? Só que geralmente, às vezes, quando você quer se aproximar de um determinado objeto, você pode clicar com o botão direito nele e apertar o Del do teclado numérico, que focará no objeto selecionado. Isso é muito útil, né, para poder se aproximar de objetos que estão muito longe, né, e colocar eles bem no centro da tua tela. Dessa forma, você poupa tempo, em vez de ficar indo e voltando, né, com a bolinha do mouse, e você até melhora o teu workflow, né, de forma que você não usa tanto a bolinha do mouse e até evita algum tipo de problema, né? Então utilizar o Del do teclado numérico para se aproximar de objetos pode ser uma opção interessante para você. No Blender, quando você está observando vidros na viewport, eles ficam muito bem feitos, né? Dá para ver muito bem os detalhes do vidro e tudo mais. Porém, quando você tenta visualizar o seu vidro na sua viewport normal, ele fica completamente sólido, né? E isso pode atrapalhar um pouco a tua visualização se você estiver trabalhando, por exemplo, com vidros de janelas, né? Então, o que você pode fazer é o seguinte. Você pode vir aqui, né? Eu vou abrir aqui embaixo, vou colocar aqui em Shader Editor, e vou ver aqui o meu material de vidro, né? Que é um material bem simples, né? Que é basicamente um vidro com um pouco de noise, né? Para poder dar um roughness nele, né? Vou clicar aqui na aba de materiais. Vou minimizar tudo aqui, clicando e arrastando para baixo. E você vai reparar que existe uma opção aqui na aba Viewport Display de Color. Nessa opção de Color, você vai perceber que você pode modificar a cor que o teu objeto aparece na 3D Viewport. Só que você não pode modificar só isso. Você pode vir aqui nessa letra A, aqui embaixo, que significa Alpha, e reduzir, fazendo com que esse vidro fique transparente. Dessa forma, se você estiver fazendo uma janela, por exemplo, você vai ter um vidro transparente na sua viewport normal aqui, beleza? Isso é muito útil para você poder visualizar o teu modelo aí na tua viewport sem estar necessariamente no modo de renderização. Então é isso, pessoal. Se você gostou das dicas, já sabe, se inscreve aqui no canal, clica no gostei e compartilha com algum amigo teu para que ele saiba como ele pode otimizar o workflow dele com essas dicas simples, beleza? Forte abraço para você e até o próximo vídeo.